Dentro da flebologia e da linfologia e da cirurgia vascular, a gente tem as circulações, só para você entender. Tá. A circulação arterial vai levar para os membros inferiores o sangue e ele vai voltar. Ok. Então, ele volta pelas veias. Aqui entra a flebologia. As doenças das veias estão relacionadas ao retorno do sangue. Entendi. Nós temos uma situação no planeta Terra que se chama gravidade. A gravidade puxa tudo para baixo, correto? Mantém a gente aqui. A ação da gravidade dificulta o retorno de sangue. Correto? Então, a maior parte das doenças que a gente tem decorrentes do sistema venoso é a dificuldade do sangue em voltar. O sangue tendo dificuldade em voltar, ele vai aumentar a pressão aqui embaixo. Sim. Porque o sangue chega, na hora de chegar, ele tem que sair, porque vai continuar vindo. Correto? Aí a pressão vai aumentando. Se eu não faço nada, essa pressão aumentada vai gerar o que a gente chama de uma hipertensão, a pressão aumentada dentro da microcirculação. Isso não é saudável, porque essa hipertensão começa a fazer o quê? Extravasamento de líquido para fora. Aí começa o inchaço. É o edema. Então, pessoas que ficam muito tempo paradas... Gente, que incrível isso! Incrível. Começa a edemaciar. Para entender como que o negócio funciona. O que o nosso corpo faz para diminuir a pressão? A gente caminha. Quando você caminha e faz o movimento, a tua musculatura faz um sistema de bombeamento. Então, a contração do músculo vai fazer o quê? Joga o sangue para cima. Ela pressiona para cima. Exatamente. Por isso que chamam de coração periférico, aquela coisa toda. Ele joga o sangue para cima. Jogando o sangue para cima, ele diminuiu o quê? A pressão lá embaixo, porque ele descongestionou. Descongestionando, a pressão fica mais baixa, não vai extravasamento de líquido. Entendi. Tá. Outra forma de você diminuir a pressão é deitando e levantando a perna. À noite, quem está aí demasiado acorda sem inchaço na perna, porque você está sem pressão de gravidade. Conceito básico. Então tá. O que a gente entende? As doenças circulatórias, a insuficiência venosa crônica, ela é o quê? É um aumento da pressão na microcirculação. Quer seja por varizes. Insuficiência venosa crônica não é sinônimo de varize. Mas pode ser por varize. Ou seja, qualquer coisa que dificulte o retorno de sangue vai causar aumento de pressão. Muita gente vai fazer um exame, não tem varize, não é problema circulatório. Só não é de varize. Uma trombose pode gerar aumento de pressão lá, porque não consegue subir, vai aumentar a pressão. Falta de força é um problema que pode causar um aumento de pressão, porque a musculatura não tem mais capacidade de jogar o sangue para cima. O idoso, que a gente estava conversando no estudo. Obesidade. A obesidade aumenta a pressão abdominal. Quando o sangue vai voltar da perna para passar pelo abdômen e chegar ao coração, a pressão abdominal não deixa. Congestiona lá embaixo. O obeso tem mais chance de inchaço, por quê? Porque a pressão abdominal impede o sangue de passar até o coração. Gravidez, por que a mulher grávida incha? Porque o útero aumenta a pressão abdominal. Faz o papel da obesidade, até mais. Sim. Comprime as veias da barriga, dificulta o retorno do sangue, pressão aumentada, varizes na gestação, hemorroida na gestação, porque a pressão está aumentada demais e não consegue o sangue passar. Então, entenda que vários fatores levam a um aumento de pressão na microcirculação dos membros inferiores. Por que membro inferior? Porque é o que sofre com a gravidade. Nossa, eu nunca tinha entendido e visto dessa forma, jamais. Tratamento do paciente flebológico de veias e linfáticos tem que ser avaliado de uma forma holística. Eu não posso ver o paciente como uma veia. Entendi. Eu tenho que ver ele de uma forma holística. É muito comum idosos terem problemas circulatórios porque a musculatura dele e os problemas articulares não permitem com que ele faça um movimento adequado. Vai repercutir aonde? Na veia. O obeso repercute na circulação, na veia, no linfático. Enfim, pacientes acamados, pacientes paraplégicos, pacientes com deformidades, não importa a idade, vão repercutir no sistema circulatório. Então, não podemos olhar o paciente como uma veia, e sim como um todo, porque eu posso fazer um exame e não detectar problema algum na circulação dele. Problema físico na circulação, mas funcional sim. Entendi. Ele tem não tem varize, mas ele tem um problema funcional. Tá normal a veia, porém não funciona direito por vários outros motivos. Por esse motivo, Débora, a gente já vem trabalhando com o exercício na flebologia já há alguns anos. Sempre nos últimos séculos, sempre soube que a musculatura seria importante. Mas o que a gente não sabia
o que não tinha um consenso é como trabalhar com a musculatura dos pacientes. Entendi. E foi o que nós desenvolvemos na clínica. Nós estamos fazendo uma revisão sistemática agora e a gente observa que na nossa comunidade de cirurgia vascular, os exercícios mais preconizados são exercícios de panturrilha, para fazer o sangue retornar. Sim. Só que o nosso conceito no nosso serviço vai além da panturrilha. Porque eu não tenho como trabalhar só a panturrilha, eu estou ignorando todos os outros músculos do membro inferior durante a marcha. Tu acabou de falar que o paciente ele tem que ser olhado de uma maneira mais ampla. Exatamente. Isso a gente começou a bater na tecla há 10 anos em congresso. Interessante que as pessoas não compreendem muitas vezes. Hoje já está mais fácil isso, mas não compreendem. Não, tem que fortalecer a panturrilha. Eu falei, gente, se você só fortalecer a panturrilha do teu paciente, na hora dele caminhar, ele não vai efetivar aquilo, porque ele precisa elevar a perna. Um quadríceps, tem glúteo funcionando para que a panturrilha funcione. Senão ele continua arrastando o pé. É a panturrilha mais. Exato. Então, assim, aí a gente começou a analisar. E aí a gente começou a desenvolver qual seria o melhor protocolo para fazer o exercício. Aí entra naquilo que a gente conversou hoje no começo dessa conversa. O que é? Como é que eu vou fazer isso para você, Débora? Como é que eu vou fazer isso para o João, para a Joana, para a Maria? Eu tenho que entender como fazer o exercício nele. E eu não posso mandar ele fazer em casa. Como é que eu posso mandar um paciente fazer um exercício em casa, sozinho, se ele nunca fez? Ele nem vai executar o exercício. Uma que não vai executar e outra tem risco. Não, da maneira correta? Da maneira correta e tem risco de cair e se machucar. Então precisa ter uma supervisão nisso. E nisso nós criamos na nossa clínica e desenvolvemos protocolos para isso. E nesse trabalho que a gente publicou esse ano, num dos maiores jornais científicos de flebologia do mundo, na Flebology, a gente mostrou o nosso protocolo e nós precisávamos mostrar também se ele era efetivo, esse protocolo, na terapia compressiva. Por que terapia compressiva? Porque hoje a compressão do membro é o padrão ouro de tratamento para diminuir a pressão da perna. Sim. Então eu exerço uma pressão de fora para dentro. Isso com faixas. Aí temos diversos materiais no mercado. Faixas, entendi. Nós temos as bandagens, temos as meias, temos dispositivos com velcro, temos N materiais hoje no mercado para fazer o quê? Uma pressão de fora para dentro e dessa forma normalizar a pressão dentro da veia. Diminuindo o inchaço, melhorando pressão e essas coisas todas. Sim. Então isso aqui já é a terapia compressiva, já data de relatos de 1.500 a 2.000 anos antes de Cristo já a compressão. Nossa! Então a gente tem isso milenar, a compressão. A compreensão da compressão já é centenária. Entendi. Mas a compressão, os romanos enfaixavam suas pernas para fazer as marchas para as guerras, para não doer a perna. Sim, porque considerando o peso que eles carregavam... Mas não tinha um carro para ir, era caminhando. Então eles já se enfaixavam na época diminuindo a dor. Então você veja, a gente está falando de uma modalidade terapêutica milenar. Que interessante. Muito interessante. Então assim, dentro das compressões, quando nós exercemos uma compressão na perna com uma característica inelástica, não aquele material que faz isso para o músculo cada vez que você caminha. Sim. Quando eu faço uma bandagem com características inelásticas, ela inibe a expansão do músculo. Sim, ela fica ali. Ela fica parada, né? Não que nem um gesso. Entendeu? Sim. Não ia mexer o tornozelo. Mas ela restringindo a expansão do músculo, ela aumenta a pressão dentro da perna. Certo. Um efeito É lógico. Ali, lógico. Né? E isso vai fazer com que o teu sangue volte mais rápido. Então, hemodinamicamente, a compressão inelástica é mais efetiva que as meias. Então, quando a gente tem pacientes mais graves no problema circulatório, quando eu aplico um material inelástico, eu tenho muito mais efetividade, onde eu fecho as feridas, eu melhoro aquelas pernas com elefantias gigantes. Sim. Não é com meia elástica, é com material mais inelástico. E desta forma, a gente juntou essas duas coisas no nosso trabalho para ver se o ganho de força melhoraria a eficácia da terapia inelástica. Entendi. Entendeu? Porque se eu ganho força no paciente, eu melhoro mais ainda o retorno de sangue, e eu aplicando uma terapia inelástica que eu já melhoro, eu vou ter um retorno muito mais eficaz e, consequentemente, respostas melhores. Que é o que a gente publicou em 2017 num jornal internacional, a nossa casuística de cicatrização de ferida.
É como se você tivesse 2 pilares aí, você trata ambos e eles ficam fortes fazendo alicerce para o sangue subir. Para o sangue voltar melhor. Entendi. E a gente conseguiu, então, mostrar, nós selecionamos 50 idosos de Xanxerê, tá? Randomizamos, ou seja, aleatoriamente foram colocados nos 2 grupos. Num grupo não fez exercício e o outro grupo fez exercício resistido com 60% a 80% de carga máxima, ou seja, supervisionado por profissional de educação física. Sim. Corretamente trabalhando os músculos, todos os músculos dos membros inferiores. Quanto tempo isso, doutor? 3 meses. 3 meses. 3 meses, tá? Então, por 3 meses nós fizemos isso e o outro grupo ficou tendo atividade normal de casa, mas não podia entrar em nenhum protocolo de exercício. Sim. Fizemos a avaliação das pressões nos 2 grupos antes e depois. Ok. O grupo que não fez exercício perdeu força muscular em 3 meses, continuando normalmente em casa. Eles não estavam de cama. E veja que interessante, Débora, eles tinham acabado de sair da pandemia. Já estavam sem força. Num período ali sedentário, sem, né? Então, perderam em 3 meses pelos testes que nós fizemos e o grupo de exercício ganhou significativamente força. Isso a gente já esperava. Detalhe, em 3 meses não ganharam massa muscular. Ganharam força. Que é o que se espera em 12 semanas. Você não vai ter hipertrofia em 12 semanas significativa. E a gente fez esse exame com um aparelho de DEXA, né, que é de densitometria de corpo todo da ViaImage, que nos cedeu o exame para todos os idosos. Certo. Então, nós tivemos a participação da Ativas, que foi maravilhoso, que foram eles fizeram o exercício, e da ViaImage, que foram parceiros fantásticos que nos permitiram fazer isso. Sim, para você conseguir medir isso, né? Saber. Não tem como fazer ciência sem isso, né? Sim. Então, vai meu agradecimento a eles pela oportunidade. E nós mostramos que não teve ganho de massa. Então, assim, já se espera que você não ganhe massa muscular em 12 semanas. Fizemos isso. O grupo do exercício, além de ganhar força, fizemos a medição das pressões. É isso que eu tô curiosa. Aumentou significativamente a pressão da bandagem, tá? E outro grupo diminuiu. Então, assim, o que acontece com isto? Nós começamos a mostrar à população mundial a importância de não só enfaixar o teu paciente, mas sim executar o exercício de uma forma adequada junto com o tratamento do paciente. Todo mundo já sabia. Não, todo mundo sabe que tem que fazer exercício, mas não sabe como fazer. E está dizendo para o paciente fazer exercício. Você acha, Débora, que o teu paciente, vamos lá, idoso, com uma ferida na perna, que nunca na vida fez exercício, só porque você está mandando ele fazer, ele vai fazer? Não. Tem dor na perna? Não vai. Você tem que trazer ele. É o que nós fizemos. Nós trouxemos eles para dentro da nossa clínica. Eles fazem exercícios hoje na nossa clínica sob a supervisão do profissional de educação física. Lá dentro. Lá dentro, juntamente com todas as outras terapias da ferida, do inchaço, o que quer que seja. Além da gente melhorar o quadro de doença circulatória, nós estamos melhorando a qualidade de vida deles. Porque eles começam a notar, assim, que as suas atividades diárias, a gente sabe que o exercício faz isso. É que, na verdade, é um efeito em cadeia, né? Mas você precisa fazer ele fazer isso, porque ele não sabe. Sim. Você precisa pegar na mão das pessoas muitas vezes, porque senão ele não vai aprender que aquilo é importante. Então, daí ele sabe que depois que ele sai do tratamento da nossa clínica, a chance de ele ir para uma academia é maior. Até porque isso já está no hábito dele. Ele já viu, ele já entendeu que é importante. Ele já viu a melhora dele. Agora, eu não vejo uma adesão maior se eu só mandar ele fazer. Entendeu? Eu preciso ter as pessoas, eu preciso mostrar para as pessoas. É necessário muitas vezes isso. Eu preciso pegar você pela mão, Débora. Você nunca fez nada. Eu preciso pegar você pela mão, fazer você fazer, ver que você está fazendo, supervisionar você e você vê o resultado. Você está vendo a melhora, a dor melhora, a ferida cicatriza. A gente não cura essas doenças, a gente melhora o paciente. Eu tive a oportunidade, né, doutor, de acompanhar o seu trabalho aqui há uns 10 anos atrás, quando começou isso tudo, e ver a evolução do tratamento. E se colocando no lugar dos pacientes, você vê cada foto, e isso é muito interessante também, você poder acompanhar, porque cada foto que você vê, talvez você olhando a olho nu, assim, no dia a dia, você não enxerga a diferença. Mas quando você vê uma foto dessa semana, para outra semana, para outra, e daí de repente você pega a foto lá, no início do tratamento, e você tá ali no meio do tratamento e você viu toda essa evolução. É maravilhoso. Nossa, Sabe onde que é muito legal, Débora? O quê? Que a gente viu, que assim, uma coisa muito bonita, muito bacana. E eu comecei a notar que o tempo não tinha notado. Você faz uma foto do paciente pré-tratamento e depois você faz pós-tratamento, tá? Sim. Eu comecei a observar
que o paciente, quando chega para você, chega num quadro muito próximo da depressão, tristeza, dor crônica, o paciente tem uma ferida, muitas vezes está cheirando mal, está se escondendo em casa. Não é justo isso. Sim. Se tira a foto do paciente, o paciente está descuidado. Compreensível. Eu comecei a notar que a foto pós-tratamento, as mulheres principalmente, vinham com a unha pintada. Olha que legal isso! Eu não notava isso, eu notei na foto. Aí eu peguei o antes e depois. Ai, que lindo! Sim, você sim. Pensa, cara, que legal, gente. Você vê isso aí, né? E você vê que o tratamento, de fato, ele precisa, o paciente ele precisa ser olhado de uma forma geral, de uma forma ampla. E assim, ó, hoje, por exemplo, a gente tem uma paciente. Eu troquei o curativo antes de vir para cá. 3 anos com uma ferida. Tá? Você não espera que você vai fechar a ferida em 3 dias. Mas olha, nós temos programas hoje de computador que ele faz a medida automática da área da ferida, tá? Uhum. Há 8 dias eu fiz a ferição da ferida e hoje eu fiz de volta, tá? Em 8 dias, em 3 anos ela só aumentou a ferida e dor crônica. Ela tá sem dor hoje, sem dor. A perna não tá mais inchada e já fechou 1 centímetro quadrado. Nossa, que legal isso. Não era visível a olho nu. Eu sei que fechou porque o programa me dá detalhes, né, da área. Mas assim, isso para o paciente é muito bom de ouvir, porque por 3 anos só aumentou a ferida. Você entendeu? É como se ele visse diminuir 1 centímetro quadrado e ela não ter dor, gente, o paciente volta a dormir. Eu não estou dizendo que a gente resolve todos os problemas, que a gente não consegue resolver, até porque médico, no geral, trata, dá alívio ao paciente. A cura das doenças, se você pôr no papel, poucas são as doenças que você cura. Sim. Você trata a maioria delas, você dá conforto ao paciente. Doenças crônicas como a que eu trato, sob via de regra, não tem cura. Elas têm tratamento. Entendeu? Então, assim, isso é importante. As pessoas, às vezes, depositam a expectativa, e devem fazer isso, porque nossa função é dar alívio ao paciente, mas tem que entender que as doenças, sob via de regra, são tratáveis. São tratadas. Pressão alta, você trata. Diabetes, você trata. O que você cura? Ah, mas se você fizer um transplante, você curou daquela doença, mas você vai ficar tomando medicamento o resto da vida para que aquele coração não seja rejeitado. E aí vai. Sim. Então, no geral, nós aliviamos o sofrimento. Essa é a nossa função, aliviar o sofrimento do paciente. Então, nesse sentido, diante das doenças crônicas que a gente trata, a maioria, eles podem ter uma perspectiva positiva porque a gente traz resultados muito legais. Sim. Não vai curar, mas você volta da qualidade de vida. O paciente... Ele enxerga uma luz ali. Assim, ó, uma coisa assim, ó. Tem especialidades que realmente salvam a vida do paciente de uma questão, se eu não fizer isso, ele morre amanhã. A nossa especialidade, ela é interessante, você pode ver de vários ângulos, mas o nosso paciente tem uma doença que não vai matar ele, sob via de regra. Mas ele está vivo e não está vivendo. Então, quando a gente trata esse paciente, a gente devolve a vida a esse paciente. E é forte isso. É muito forte, porque esse paciente preferiria estar morto, muitas vezes. Porque ele não sai de casa porque ele tem uma perna que vão olhar para ele como um deformado. Eu tive pacientes que perderam 50 quilos de perna aqui na clínica. Você imagina o tamanho, ele não saía da cama. Tá? Isso não é justo. Então, você devolve a vontade de viver. Não curou? Não curou. Vai ter que usar coisas na perna por muito tempo? Sim. Mas você usa óculos também? Eu também uso óculos. Só que aqui a pessoa já aceita o óculos, né? Na perna, você vai ter que usar algum método compressivo? Vai. A gente conseguiu trazer para o Brasil muita coisa boa hoje. Mas vai precisar, sobre via de regra, nos casos graves, né? Mas você devolve a vida, tira a dor, ou diminui a dor, pelo menos. Fecha uma ferida de anos, gente. Isso aí é devolver a vida para o paciente. É muito gratificante. Eu acredito, ouvindo falar, e eu acompanhei pelas fotos na época a evolução, eu fico imaginando, né? E só de ouvir falar também a questão ali da unha, você percebe o quanto isso faz bem e o quão profunda era a dor, e não a dor local, a dor física ali, a dor emocional da pessoa. Você imaginou o problema, o transtorno familiar também? Tem filhos que param de trabalhar para cuidar da mãe, do pai, você entende? E aí você pensa, existe o gasto indireto da ferida. Ah, mas eu ganho tudo o curativo no SUS. Não, gente. Você tem um gasto absurdo, porque tem gente que parou de trabalhar para te cuidar, tem uma série de coisas que, às vezes, o gasto para o tratamento é bem mais baixo
se você pagar as coisas mais modernas que a gente tem hoje, do que você ficar ali achando que você está ganhando as coisas e não vai para frente. Sim. Né? Eu falei uma coisa, não sei se a gente tem tempo ainda, Débora. Sim. O ano passado eu dei uma palestra em Milão que foi muito bacana. Eu gostei, até estava inspirado quando eu preparei aquela palestra. Uhum. Porque eu dei uma volta na história das doenças, tá? Fui lá para o Velho Testamento, onde as pessoas que tinham feridas, elas eram afastadas, né, naquela época. Vamos lá voltar, sei lá em qual, não me lembro o livro da Bíblia agora, até porque eu preparei em inglês aquela vez lá, eu não lembro em português agora. É porque eu acho que nunca li aquele livro em português mesmo, que era o Velho Testamento. Eram os sacerdotes que faziam o diagnóstico. Eram os sacerdotes. Então a pessoa tinha uma ferida, sob via de regra, era lepra. Sim, eu fiquei imaginando até onde a gente sabe a lepra. Tudo era lepra, apesar de que a maioria das feridas, tinha muitas feridas que não eram, mas eram tudo considerada lepra na época, né? Não tinha diagnósticos que a gente tem hoje. Então, esses sacerdotes excluíam da sociedade essas pessoas. E temporariamente eles reavaliavam se poderia voltar ou não, porque se a ferida não tivesse fechado, eles ficavam excluídos. E eles tinham que falar, cada vez que pessoas passavam por eles, unclean. Unclean seria sujos, né? Mas que eles não estavam limpos. É uma maneira de se identificar. Se identificar. Então, olha a vergonha disso. Tinham que estar todo coberto. Isso no Antigo Testamento. Aí a gente viaja um pouco no tempo e vai para o Novo Testamento. A gente encontra Jesus. Não vou entrar no mérito religioso aqui, vou entrar no mérito da história, tá? Jesus vem e começa a ter humanidade com essas pessoas. Acolhe essas pessoas. Não vou entrar no mérito da cura, do milagre, tá? Mas todos sabemos dos milagres dos pacientes leprosos. Mas eu vou entrar no mérito da humanização de Jesus. Do acolhimento dessas pessoas que eram excluídas e eram realmente apedrejadas, eram tidas como marginalizadas ali. Tá? E aí eu coloco isso na palestra e eu falo o seguinte: passou-se 2000 anos de Jesus, não vou nem falar do Velho Testamento, que já são mais, e nós já temos a descoberta do tratamento, já se identificou o causador da lepra, já temos o tratamento para a lepra e nós continuamos a ter pacientes com feridas de outras causas, pernas grandes, que hoje não são mais afastadas por sacerdotes. Elas se afastam. E estamos no século XXI e continuamos com esse tipo. E aí foi aonde eu bati na palestra e falei assim: o que nós estamos fazendo? Se hoje nós temos tratamento para essas pernas e não está sendo feito. Eu entendi o seu raciocínio ali do tipo, a gente evoluiu tanto em questão de ciência, no sentido de prestar um conforto, mas essa questão humana... Não se perdeu. Então, assim, aí eu falei assim, aí eu volto para o slide de Jesus e coloco: a nossa função é essa. Nós temos que voltar a ter humanização com esses pacientes, porque hoje a sociedade não os afasta, mas eles se afastam da sociedade por vergonha, com feridas nas pernas, das mais diversas causas, que a minha especialidade é a que mais causa. Né? Pernas gigantes. E aí, o que a gente está fazendo para isso? Nada. Tá mais fácil tratar a estética, né? Não discrimino quem gosta, eu acho que tem que ter, mas eu estou dizendo, e esse paciente? O que está sendo feito para ele hoje? Isso eu falei em Milão, ano passado, né? E até foi uma coisa interessante que eu falei assim... eu até falei uma frase de Chico Xavier. Não sei até que ponto na Europa eles conhecem Chico Xavier, né? Até porque eu estava na Itália, é um país bem mais cristão, né? Mas eu falei assim, que está na hora de nós pararmos de falar de Jesus Cristo. Já tem muita gente falando de Jesus Cristo. Está na hora de começar a tentar ser como Jesus Cristo. Agir da forma como ele era. Foi o que eu falei na hora, assim, né? Na hora que eu falei isso em pleno Milão, né? Itália, eu falei, tem que parar de falar de Jesus Cristo. Eu fiquei em silêncio um pouquinho, que deu aquele impacto. O que ele vai falar agora? Tipo, como assim, né? Eu falei, tem que começar a tentar ser como ele. E é isso mesmo. O tratamento de doentes hoje, não só na minha área, a gente tem que começar não, a tentar voltar a ter humanização. O mundo está muito corrido.
A vida está agitada, não se tem mais tempo para nada, mas as pessoas precisam de atenção. A vida está tão corrida que a gente não está mais vivendo, não né, tá mais doutor? vivendo, exatamente. É o que a gente falou das crianças. O que a gente está fazendo? As crianças estão deixando de ser crianças hoje. Exatamente. Entenda? Eu até entendo as necessidades das coisas, mas, gente, e a vida? É que são prioridades. Eu sempre falo isso. A gente diz que não tem tempo. Não é que a gente não tem tempo, a gente não tem prioridades. Né? A gente compreende as coisas, mas eu acho que temos que tentar. A gente tem que tentar abordar as pessoas, tem que tentar fazer a diferença. Você não está aqui para acumular dinheiro somente, se você quiser. Você está aqui para fazer uma diferença nesse planeta. Não é sentido que a gente venha para cá para nascer, crescer, construir, morrer. Concordamos em muito isso. A vida é muito mais que isso. Vamos fazer mais pelas pessoas, aprender a conviver. É dificílimo, gente, conviver. Não tô dizendo que eu acho muito. Então, eu acho muito engraçado isso, porque a gente tem essa compreensão, esse conhecimento, assim, não é nenhum conhecimento, é essa visão das coisas. E isso não quer dizer que você é perfeito, que você é o santinho, não tem nada a ver sobre isso. É porque você conseguiu olhar de uma forma ampla para as coisas e entender como elas funcionam. Agora, aplicar isso, a gente sabe da dificuldade que é. Eu não estou dizendo que eu aplico isso dessa forma. Eu estou dizendo o seguinte, nós temos que entender que nós precisamos ser assim e a cada dia tentar ser assim. Nem que seja um minuto você tentou ser assim. Compreender as pessoas, porque eu aprendi muito a compreender a dor. Porque às vezes a nossa equipe, não é fácil você lidar com pessoas que estão sofrendo e que às vezes vão te pôr a responsabilidade em você, que estão amargas. E às vezes a equipe fica triste de uma forma, e às vezes a gente para e juntos... É que é uma carga pesada, eu falo assim, ó, a gente conversa muito e fala assim, gente, calma. Vamos ter calma. Essa pessoa está sofrendo, você não está no lugar dela. Não é fácil ouvir o que você ouviu. Não é fácil, muitas vezes. Mas às vezes você tem que se colocar e pensar assim, essa pessoa tem algum problema, ela está precisando de ajuda. É difícil isso, gente, porque você não tem sangue de barata. Só que você tem que aprender a compreender. É a tal da empatia. Não, mas assim, ó, cara, se você chegou me agredindo, você não me conhece. Por que você está me agredindo? Você não tem esse direito também, mas eu tenho que também tentar ser melhor hoje do que eu fui ontem e tentar ver por outro prisma e entender, cara, você tem um problema, você me procurou. Tanto que eu também converso com o paciente e digo assim, nós temos uma parte do teu tratamento. Agora, a parte principal é sua. É você querer melhorar. Porque eu não tenho como fazer as coisas por você. Tenho as coisas para você fazer. Na verdade, tu dá as ferramentas. Exato. Mas é um processo complicado e precisa, sim, dessa compreensão, desse olhar, desse acolhimento, desse carinho. A pessoa precisa se sentir acolhida lá dentro, principalmente nesse processo. Porque é estético, é doloroso e pode parecer que não, mas como a gente dá importância para isso? Muito. A questão é que a gente tem que cuidar muito hoje, tudo tem riscos, né? A gente tem que explicar bem aos pacientes os riscos das coisas, né? Nós somos seres humanos, temos as limitações, os tratamentos têm limitações hoje, a ciência tem suas limitações, a medicina é uma ciência de verdades transitórias, o que é uma verdade hoje, daqui a 10 anos pode não ser. Né? A evolução são os estudos. São os estudos, a gente tem que fazer essa diferença, né? Então, foi decisões que a gente tomou, né? De seguir esse caminho, tá errado quem segue o outro? Absolutamente não. Esse é um perfil meu. Sim. Eu acho que a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Então, vamos lá. Incrível. Doutor, sempre um prazer conversar contigo, trocar ideia e saber também desses estudos, dessa evolução e que a gente tem tudo isso aqui em Xanxerê, do nosso lado, que é daqui para o mundo, literalmente. Outros estudos já em andamento. Já tem mais estudos? E quando que vamos falar dele? Não, tem burocracias. Né? Então tá. Tem burocracias antes de falar. Né? Mas é muito gratificante saber e é muito bonito também ver essa evolução sua enquanto profissional, sempre buscando por conhecimento, buscando melhorar a vida do paciente. Eu acompanho já há alguns anos e isso é muito bacana. Legal. Principalmente a gente está trocando essa ideia aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. Gente, para você que nos acompanha, fique ligado, porque tem muito mais conteúdo vendo por aqui no Lance, porque informar você, trazer conteúdos especiais, este é o nosso Lance.